Ok, pessoal, então vamos lá. O que eu quero falar com vocês hoje? Primeiramente, quero dizer, sejam bem-vindos ao canal, sou muito feliz pela presença de vocês. E ao final deste vídeo, não esqueça de a clicar aí o nosso sininho, deixando aí a sua like, claro, assinando o canal. E isso vai ser muito importante, nos dá uma força tremenda para que a gente possa continuar sempre fazendo nossos vídeos e, claro, fazendo nossos comentários, nossas críticas, nossa sugestão. E eu convido vocês aí a também deixar aí as suas críticas, né, os seus comentários, aqueles que gostou, beleza, aqueles que não gostou, deixa aí o seu motivo, deixa aí o seu comentário e abrir o espaço também para sugestões de novas matérias. Enfim, fique à vontade, esse canal é todo seu e bora pro vídeo. Amados, deixa eu falar para vocês. O que pegou essa semana? Pegou que o meu filho é fã do Jurassic Park. Ele assistiu não somente aos filmes, mas todas as séries que está passando no Netflix. E claro que eu também assisto, eu e minha esposa também assistimos, porque afinal é desenho e eu gosto muito de desenho. Eu procuro até evitar assistir a TV aberta. Na verdade, não é evitar, já faz mais de anos que eu não vejo a TV aberta. Eu só vejo YouTube e Netflix, porque eu acho que eu só vejo o que eu quero quando eu quero, certo? Então não preciso de uma TV aberta empurrando um monte de coisa para dentro da minha casa, se são cenas que não me interessam e que eu não quero saber. Com isso, eu tenho mais tempo para minha esposa, mais tempo para meus filhos, enfim, tem uma qualidade melhor do que eu vejo, ouço e trago para dentro da minha casa. Porém, para minha infelicidade, e eu digo infelicidade, foi quando o meu filho, todo empolgado, me apresentou então a quinta série da temporada do Jurassic Park, né? Então, Jurassic World, né? Aonde depois de 4 temporadas o meu filho estava muito atento, todo mundo dizendo que seria a última, tal, enfim, ele estava empolgadíssimo. E quando ele viu, ele falou: pai, eu quero ver, eu quero ver. Eu falei: bora, filho, vamos ver isso aí também, afinal de contas eu também gosto. Então, Jurassic World, né? E a quinta temporada, então ela se intitula aí Acampamento Jurássico, ok? Então vamos lá. Tô eu assistindo ao filme e tudo ia muito bem. Tudo ia muito bem. Tudo estava muito legal, estava muito bacana, tal. Mas num dado momento algo começou a mudar. Sabe aquelas coisas assim que nós que somos do mundo ou que fomos do mundo, mas caminhamos por lá, aquele ar da conquista, aquele olhar mais sexy. Eu já havia notado alguma coisa na quarta temporada, mas não prestei muita atenção porque não havia rolado nada que me chamasse a atenção. Porém, nessa começou ali, mais ou menos ali na cena a partir do quadro 20 ali, começou então algo meio sinistro, algo meio de nebuloso no ar. E aí começou, a anteninha já se ligou e ficou um pi ali na minha cabeça. Eu fiquei: opa, tem algo estranho aí. E aí, duas personagens, que eu não vou citar nome, porque não me interessa também citar nome, aliás, eu nem guardo o nome de ninguém, mas duas personagens que vocês vão ver na cena aí, que vai estar passando daqui a pouco, começaram a trocar olhares, e eram duas personagens do mesmo sexo, eram duas meninas. E elas começaram, então, a trocar olhares, mais uma do que a outra. E aí foi rolando, 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 até que chegou um momento que algo começou a se tornar mais estranho ainda. Foi quando uma delas chegou para outra pessoa e começou a falar dos sentimentos que ela estava começando a nutrir por uma outra personagem. E foi muito bacana porque para o menino que ela está se abrindo, o garoto lembra muito meu filho, inocente até o talo, né? E aí o menino, não entendendo direito, pensou que ela estava falando da Bolota. A Bolota é uma dinossauro de estimação dele. E ele, até o momento, não caiu a ficha para ele. Dali a pouco, você vê como o filme é inocente, mas o filme é inocente, os personagens são inocentes, mas tem uma maldade gigante ali no ar. E o garoto, então, dando a frutinha lá para a Bolota, não entendeu o que a outra estava falando
E ele falou, você está falando da bolota? Não tinha nada a ver com a bolota, ela estava falando, era da outra personagem que ela estava de olho, mas o menino, por ser criança, não havia entendido, e logo em seguida ele emenda e deixa no ar que ele havia entendido do que ela estava falando. Pois bem, a cena rola, 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 e o que acontece então? Até que chega um momento em que ela se declara para a menina. Deixa eu te falar, eu vou dar uma pausa aqui agora para mostrar essa cena para vocês. Eu até vou pedir aí que, se você tiver alguma criança assistindo alguma coisa, tire da sala, não tem por que mostrar isso. Mas também, por outro lado, se você fizer que nem eu, pode mostrar sim. A minha esposa no início, ela não concordava que mostrasse a cena, mas eu já havia falado para ela que eu estava conversando com meu filho a respeito desse assunto. Por coincidência, eu conversei essa semana, um dia antes, eu já havia conversado com ele algumas coisas, porque ele é muito novo, ele tem 8 anos, mas ele já está entrando naquela idade da curiosidade. E eu essa semana chamei ele para conversar e já comecei a explicar as diferenças não anatômicas do menino e da menina, mas as diferenças comportamentais que normalmente a menina apresenta e o garoto também apresenta. Então, coisas, sinais que você já vai orientando. Filho, peraí, você age dessa maneira, menina, age desse jeito, e assim sucessivamente, né? E vamos embora para o vídeo aí, continuando. Mas eu estava conversando justamente sobre ele. Eu até comentei que, num dado momento, falei, filho, se algum adulto chegar para você com umas conversas estranhas, tipo na escola, em qualquer lugar que chegar, e falar para você que é normal menino com menino, menina com menina, que é normal passar a mão na bunda um do outro, eu falei, cara, você me conta, principalmente se for adulto, porque se for adulto, a conversa vai ser diferente. Bom, gente, eu vou falar para vocês, eu sou meio ogro, eu sou das antigas ainda, e quer você goste ou não, eu ainda sou daquele que menino mija de pé e menina mija sentado, qualquer coisa além disso não é normal. Se você gostou disso que eu falei, beleza, se você não gostou, nem é seu, não estou nem aí, porque afinal de contas, o filho é meu e eu educo ele do jeito que eu quiser. Afinal de contas, eu sou cristão e eu entendo que a educação para o meu filho, ela é baseada em princípios cristãos. Também lembro que eu não fui cristão a vida toda, não. E eu nasci num lar onde homem é homem e mulher é mulher. E qualquer palavra, qualquer gesto que fosse afeminado, eu era imediatamente repreendido pelos meus pais, porque era assim que eles entendiam que era a educação de um menino e uma educação de uma menina. Essa educação eu trouxe para a minha vida. Hoje eu tenho 4 filhos, cada um no seu quadrado, então não há problema nenhum. Também quero dizer que eu não tenho nenhum tipo de preconceito, não tenho mesmo, até mesmo por ser cristão, eu não tenho o direito de julgar ninguém mesmo, eu não julgo. Porém, entre eu julgar e eu aceitar, há uma diferença muito grande. Eu sou da opinião que cada um faz o que quer com o seu livre-arbítrio. A palavra de Deus ela é muito clara com relação a isso. Porque Deus ele não criou robôs. Se ele quisesse robôs, ele poderia. Todos baixariam a cabeça e diriam para ele, amém, amém, você é legal. Mas ele não fez isso. Ele deu o direito ao arbítrio para que cada um escolhesse seu caminho. Aqueles que escolherem adorar a Deus, amém, glória a Deus. E aqueles que preferem para o outro lado, ele também não condena. Não hoje, mas a palavra de Deus é clara com relação a isso. Todos nós, sem exceção, teremos o nosso dia de chegar perante Deus e cada um será puxado a sua capivara e será apresentado diante de Deus o que cada um fez. Aqueles que fizeram aquilo que agrada a Deus terão a sua vitória em Cristo, terão o seu descanso em Cristo, terão o seu momento com Cristo. Que esse momento nós estamos falando de uma vida eterna ao lado do Pai. E aqueles que escolheram de livre-arbítrio, de livre vontade, ir pelos caminhos da vantagem, pelos caminhos daquilo que só lhe dá prazer momentâneo, daquilo que ele entende que é o melhor para ele momentaneamente, esses então terão o seu galardão segundo a palavra de Deus. Eu não quero aqui condenar a ação de ninguém, cada um faz o que quer com o seu livre-arbítrio. Porém, a palavra de Deus deixou clara que a todos, sem exceção, devem educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, para que no futuro ele não se desvie nem para a esquerda e nem para a direita. Isso é bíblico.
E eu, como cristão, entendo que essa é a melhor maneira para se educar uns filhos, principalmente nos dias de hoje, que está tudo meio confuso e tudo meio deturpado. Então, na verdade, não está meio deturpado, né? Está bem deturpado. Mas a Bíblia já nos alertava com relação a isso. Nesse mundo que nós vivemos, a palavra de Deus diz que esse lugar aqui é habitado por quem? Pelo príncipe das trevas. É ele que manda em tudo isso daqui. Então, nós somos colocados aqui para ser luz, somos luz nas trevas. Então, engana-se quem pensa que esse mundo aqui é reinado por nós. Não, não é. Esse mundo aqui é do maligno, é ele que está imperando em tudo. E ele tem todo o tempo do mundo para distorcer tudo e todos segundo a vontade dele, ok? Cabe a nós tentarmos entendermos o que está se passando para assim administrarmos a situação e tomar o melhor caminho segundo a palavra de Deus, tá bom? Mas bora pro vídeo. Eu vou passar essa cena, é uma cena pequena, uma cena bem rápida, mas já dá para você entender do que eu estou falando. Bora lá! Bom, eu cortei o som original aqui, claro, porque não tem nada a ver. Mas ela está basicamente se declarando, dizendo que ama, blá, blá, blá. Aquelas coisas todas, tudo bem? Uma cena totalmente desnecessária. A pergunta é, o que essa cena, o que esse romance, o que passou na cabeça do produtor quando ele fez essa cena, cara? A pergunta é, o que isso acrescentou no filme? Cara, o filme é para crianças, são crianças que estão assistindo, crianças que não tem nada a ver com essa cena ridícula de duas meninas, porque vamos lembrar aqui um pouco da história, tá? Esse parque, começando lá na série número 1, na primeira temporada, ela começou com o quê? Com crianças que ficaram presas por um acidente, por uma coisa, numa ilha. Essas crianças tiveram que sobreviver. Então, nós estamos falando de crianças e pré-adolescentes. Então, são todos jovens. Então, começa por aí. E quem é que está assistindo isso? Crianças. Crianças que não tem nada a ver com peixe. O que eles querem ver é dinossauro, eles querem ver aventura, eles não querem ver romance. Tanto faz se é menino com menina, ou no caso do romance hétero, não tem necessidade disso. Eu acho toda uma cena desnecessária. Tudo bem que os caras que até tiveram de repente, né? Ai, vamos criar algo, mas o que eles quiseram criar? Não deu para entender. Só deu para entender o seguinte, a Netflix está indo à bancarrota. Praticamente todos os filmes, e eu não estou falando só de desenho, todos os filmes que envolvem para as crianças, eles estão introduzindo cenas gays, cenas que não tem nada a ver com o peixe, tá? Então, assim, é ridículo. Recentemente fizeram lá, não Netflix, no cinema, o que estreou? Super-Homem. Super-Homem com quem? Filho gay. Agora está surgindo um boato que parece que vão fazer o Homem-Aranha também. Gente, qual que é a desses caras? Qual que é? Qual que é, hein? Então, assim, eu acho que é muito ridículo isso daí. Eu acho que os produtores estão perdendo o fio da meada. E, gente, vamos falar sério. Tá na hora de todos nós. Não importa aí a sua opção sexual. Não importa. Cada um escolhe o que quer fazer. Deus já deu ao livre-arbítrio. Mas já tá na hora de nós começarmos a escolher coisas melhores para os nossos filmes. Eu também não gosto de estar assistindo uma cena, seja do filme que for, vamos lá, um exemplo, Homem de Ferro, e dali a pouco o Homem de Ferro começa a beijar lá uma atriz, e aí eles vão para os finalmente, jogam uma roupa aqui, roupa lá, sobem no balcão e fazem aquela cena explícita lá, de um amor ainda que seja hétero. Eu também não gosto, porque muitas vezes eu tô vendo com meu filho aquilo. E aí é meio chato, até as perguntas que eles fazem, a gente fica até meio constrangido. Então, assim, eu acho que deveria haver sim uma classificação e um entendimento do que é para as crianças e o que é para os adultos. Eu acho que tem que ter esse entendimento sim. Tudo bem, estamos falando aí, mas aí você está falando de censura. Não estou falando de censura. Eu estou falando que eu não concordo com o cara colocar um filme para uma criança e colocar cenas que não tem nada a ver, certo? Eu acho que é uma besteira, não acrescenta nada a nível cultural na vida de ninguém, mas acrescenta sim coisas ruins
que podem gerar um futuro deturpado de uma realidade que nós vivemos hoje, tá? Eu sei que muitas pessoas não gostam disso, eu já vi outros canais que falaram sobre o mesmo tema e alguns comentários chegam a ser até ridículos, que não tem nada a ver. Mas, em cima de tudo isso, eu queria deixar as minhas considerações finais, tá bom? Sobre a 5ª temporada, então, do Jurassic World, Acampamento Jurássico, certo? Então vamos lá, o que eu entendo disso, certo? Eu entendo que cada um defende o seu lado ao ver esse filme, ao ver esse desenho. Aqueles que entendem que não tem nada a ver, aqueles que, em sua maioria, acham que ficou bacana, outros que estavam na torcida para acontecer isso, e claro, uma grande maioria não concorda com isso, tá bom? Então a grande questão aqui, vamos abordar, não é o beijo que aconteceu entre duas meninas, o beijo gay. A questão não é essa, a questão é que ela vai além disso. E nós temos que ficar atento, então, ao detalhe do que está por trás de uma coisa disso, tudo bem? Então vamos lá, como eu já falei, eu sou cristão, e por ser cristão, eu não me coloco num pedestal e nem quero ser naquela de ficar condenando as vidas que escolhem fazer coisas que, ao meu entender, é errado, perante a Bíblia também é errado, mas a Bíblia, ela dá o livre-arbítrio para que todos, sem exceção, então, possam escolher o que fazer com a sua própria vida. Se vai jogar fora, se vai se matar, a Bíblia não condena o livre-arbítrio. Cada um tem o seu, certo? E só da opinião, que cada um faz o que quer com a sua vida. Porém, como já disse antes, chegará um dia em que todos nós, né? Chegará um dia, que é o dia do juízo, em que todos nós teremos que se apresentar diante de Deus. A palavra de Deus fala que neste dia, o mar, a terra, todos devolverão os seus corpos, né, e terão seus corpos vivificados para que na presença do Senhor, eu estou falando de todos os tempos, passado, né, presente, enfim, de todos os tempos, todos terão que ter sua vida de volta, terão que ter seu corpo vivificado e todos irão então se apresentar diante de Deus e ali então que será o grande julgamento. Por isso que eu falo que eu não me coloco na situação de juiz de ninguém, cada um faz o que quer, sou cristão sim, mas não sou eu que vou sair condenando e dando paulada e brigando com todo mundo. A minha função aqui é a seguinte: você faz o que você quer com a sua vida, eu não me meto na sua vida. Se você não me perguntar, você continua fazendo o que você está fazendo. Porém, se você abrir a porta e me perguntar, aí você me dá a chance, então, de mostrar para você aquilo que eu entendo como a palavra de Deus e que eu entendo que é o caminho, a verdade é a luz, certo? Muito bem. Todos nós, então, vamos ter que chegar diante de Deus e vamos prestar contas de todas as nossas ações. Mas ninguém será julgado por suas ações, ok, gente? Preste bem atenção nisso. Preste atenção, nenhum ser humano se vai estar na presença de Deus e será julgado por suas ações. Que fique muito claro isso, tá bom? Aí você vai falar, oxa, mas e a Bíblia que fala que nós seremos pelas nossas boas ações e tal, tal? Claro, amado, deixa eu te falar, a Bíblia orienta para que todos tenham uma conduta correta, que pratique sim as boas ações, porque as boas ações fazem bem para as outras pessoas, claro, mas também faz muito bem para nós. Quando nós praticamos o bem, nós temos um retorno disso. Então eu sempre falo assim, você não rouba, se você não rouba, você não vai preso. Ao não ir preso, essa é uma ação que é benéfica para quem? Para você. Se você trabalha direto, corretinho, chega no final do mês, tem o seu salário. Isso é uma ação, isso é normal. Então todos aqueles que praticam boas ações fazem para si, tá certo? E não para o próximo. Entenda dessa maneira. Porém, nós seremos julgados não pelas ações, mas sim pelas nossas reações. Como que nós reagimos diante de uma dificuldade? Como que nós reagimos diante de uma situação em que nos coloca em risco, seja em risco de vida, em risco espiritual, enfim, algo que venha nos tirar e nos roubar a nossa paz? Como que eu vou reagir? Por isso que eu digo que todos nós teremos que prestar conta das ações,
Porém, as reações é que vão determinar para onde que você vai. Se você vai para o lado de Deus ou se você vai para o lado do capeta mesmo, tá bom? Bom, o que está em jogo aqui, amados, é quando você vê um vídeo como esse, você entra a fazer esses tipos de comentário, né? Aqui não é o livre-arbítrio, pois este filme ou série, se for o caso, né? Ele foi feito para crianças, tá certo? Então você quer dizer, pô, mas o livre-arbítrio, você acabou de falar que o livre-arbítrio é um bom negócio e tal, e ao mesmo tempo diz que o que está em jogo não é o livre-arbítrio. É exatamente isso. Por que que eu estou falando isso? Pois esse filme ou série, ela não foi feito para criança, né? Ela não foi feita para criança, ela foi feita para adultos, certo? Então, como que pode uma criança de 8 anos ter livre-arbítrio? Criança de 8 anos, ela não tem livre-arbítrio ainda. Por que que ela não tem livre-arbítrio? Porque ela ainda não tem o conhecimento e nem a maldade que está no coração do ser humano, do adulto, do adolescente, seja lá do que for, mas ela ainda é uma criança. E por se tratar de uma criança, ela não tem o livre-arbítrio pleno. Ela tem o livre-arbítrio, sim, para algumas coisas, certo? Algumas coisas ela tem, mas aquilo que possa vir a decidir o futuro dela, aí não tem como. Então, no caso do livre-arbítrio aqui, quando uma criança vê um filme, ou ela está na companhia de um adulto, que é um safado, por exemplo, que está com más intenções, a criança não tem o direito, como saber? Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples. Recentemente eu estava com a minha esposa e com o meu filho num shopping. Nós fomos comprar naqueles quiosques, né, chocolates. Então tinha uns chocolates legais lá, era uma feira que estava acontecendo. E não tinha ninguém naquele quiosque, era um quiosque bem no meio do shopping. Só tinha eu, era 4 horas da tarde, só tinha eu, a minha esposa, o meu filho e a vendedora. E o quiosque era grande, bem grande por sinal. Então a gente ficou dando volta em volta do quiosque. Num dado momento, eu vi que um cara parou do lado do meu filho, porque estava eu, minha esposa e meu filho. Meu filho estava a 1 metro mais ou menos de distância, ele escolhendo o chocolatinho dele. E eu vi que esse cara se aproximou do meu filho, num quiosque gigantesco, num shopping grande, o cara veio justamente no quadrado em que estava meu filho. E eu realmente sou um cara de antena ligada. O que que aconteceu? Eu olhei para o rapaz e dei uma puxada, falei... Tipo assim, eu quis me colocar entre esse rapaz, esse animal e o meu filho. E aí, então, eu falei para minha esposa, Davi, vem para o meu lado. Falei, Carla, puxa o Davi para o meu lado. Muito bem. Quando eu falei isso, eu entendi o que o cara fez. O cara começou a se aproximar. Quando ele se aproximou demais, não deu outra, certo? Já meio uma confusão ali. E mais um pouco, esse cara teria feito o quê? Porque qual era a intenção dele? Por que ele queria se encostar no meu filho? Por que ele tinha tanto espaço? Por que ele tinha que subir por cima do meu filho para falar com a balconista, para pegar um chocolate, sendo que o quiosque era enorme e ele poderia ficar em qualquer lugar, mas ele preferiu ficar ao quadrado do meu filho. Bom, eu sou ignorante, não preciso nem dizer para vocês, e eu rapidamente entendi o que estava acontecendo ali, e já, lógico, que já fui meio exaltado e o cara bateu perna e saiu andando. Isso chama-se... Agora, como que, vamos colocar que meu filho estivesse sozinho numa situação semelhante, que livre-arbítrio ele teria? Vamos lá, o cara vai chegar, contar um 7-1 ali, vai dar um chocolatinho para ele, vai cheio de graça, ele não teria livre-arbítrio nenhum, porque o cara estaria induzindo ele a segundo a vontade dele. Ele iria manipular aquela situação. E por que ele iria manipular? Porque uma criança de 8 anos, não, ou menor até, ou um pouquinho mais velho, não tem noção sequer do perigo e acha que todo mundo é legal. Por isso que eu ensino meu filho realmente a não abraçar ninguém, eu ensino ele a não cumprimentar ninguém, não aceitar nada de ninguém, certo? Somente aquele que ele fala, que alguém vem cumprimentar ele, pai, e aí? Eu falo, tudo bem, esse você pode cumprimentar porque o pai tá junto. Mas assim que eu fico com ele, eu falo, cara, você tá sozinho, não importa. Se alguém vier na escola e falar, teu pai mandou vir me buscar, não acredite, porque eu nunca vou mandar ninguém vir te buscar. Sempre é eu, a sua mãe, ou a sua irmã. E resumindo, eu educo assim meu filho. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não tô nem aí para vocês. Cada um educa seu filho, cada um como quer, segundo o livre-arbítrio.
Porém, não sou eu que vou dizer que você está certo ou errado sem você se manifestar diretamente para mim, tá bom? Mas com relação a esse filme, como eu falei, ele não dá o livre-arbítrio, ele não dá o direito de escolha para uma criança que está assistindo. Ele mostra que é legal, que é bacana, que não tem problema nenhum, que não tem consequências, ou seja, só mostra love. E isso não é uma verdade. Então, não há aí nessa questão, gente, o livre-arbítrio. Por isso que eu falo, então, que o livre-arbítrio nessa situação não tem como. O livre-arbítrio a quem pertence ao pai e à mãe. Cabe ao pai e à mãe educar os seus filhos nos caminhos do Senhor, para que ele não se desvie nem para a esquerda nem para a direita, e que os pais e as mães têm a obrigação de preparar seus filhos para viver nesse mundo, para que lá na frente eles sim comecem a ter direito ao livre-arbítrio e o direito a tomar suas próprias decisões. Mas isso nós estamos falando lá na frente. Hoje, no momento, quando você assiste um filme que ele é para criança e você vê com cenas fortes, veja bem, eu não estou falando só do beijo gay, poderia ser uma cena de sexo, como já acontece, por exemplo, em alguns filmes de criança, que você vai ver que tem cenas de sexos também. Então você acha legal isso? Não, não é legal, porque tudo tem seu tempo, tudo tem seu momento. E uma criança que vai assistir a um filme, por exemplo, eu vou te dar um filme que eu fui assistir há muito tempo do peixinho lá. Todo mundo sabe a história do peixinho. Aí um peixe dentro da água lá, sai umas bolhas, né? Ele tá nadando e sai umas bolhas em cima dele assim. Aí um olha pro outro, o cara chama ele de porco. Os adultos todos riram. Todos riram. As crianças não, porque as crianças não entenderam aquela cena. Então fica difícil você assistir um desenho aonde tem cena que o filme é para criança, mas só tem cenas que é para adulto. Por isso que eu digo, tem desenhos hoje em dia que eles são feitos para adulto e não para as crianças, tá bom? Bom, eu queria dizer então que chegará um momento em que as crianças, né, eles terão o direito à escolha e o direito ao livre-arbítrio. Mas até o dia chegar, amados, todos os pais, todos, sem exceção, têm a obrigação de cuidar, educar e preparar seus filhos para o que há de vir, né? E existe uma caminhada, né? E durante essa caminhada, os pais têm a obrigação de orientar seus filhos segundo a palavra de Deus. A Bíblia tem tudo o que precisamos, nós pais, para educar os nossos filhos. E lá não tem somente o que nos convém. Então, quem nunca leu a Bíblia não entende. Ou tem muita gente que leu a Bíblia e não sabe nem o que está escrito lá. Não teve a interpretação segundo a sua vontade. A Bíblia fala, sim, de muitas coisas que abrem os nossos horizontes. Cabe a cada um entender isso. Agora, ela ensina tudo que você pode e as consequências de tudo que você pode fazer. Então, a Bíblia fala, não matarás, né? Por que não matar? Porque gera consequências, lá está escrito. Não adulterarás, porque gera consequências, lá está escrito. Então, veja que a Bíblia ela não ensina apenas, me ame, me ame, me ame. Não, a Bíblia ensina tudo o que que pode vir a acontecer e ela faz uma lista enorme, então, de coisas que você não pode fazer. Deixa eu te falar, ele fala que você não pode fazer, ele não fala que ele fala o que você pode e o que você não pode fazer, mas a escolha do que pode ou não é sua, não é dele, não é de Deus, certo? Assim como eu educo meu filho a fazer as coisas segundo aquilo que eu entendo é bom, mas às vezes ele toma decisões, às vezes ele fala coisas que não tem nada a ver, e aí existem consequências, então a gente sempre procura explicar para ele tudo, exatamente para que ele possa entender, então, para que ele tome as próprias decisões, segundo a idade dele, da melhor maneira possível. Mas eu sempre falo para ele que tudo que ele fizer vai ter uma reação, pode ser positiva ou pode ser negativa, isso só vai depender do que ele escolher. Uma moeda, amados, tem dois lados. E a Bíblia é isso. A Bíblia ela não mostra apenas o lado, você tem que me adorar. Não, ela mostra tudo. E tudo que você fizer, junto tem as suas consequências. E a Bíblia é muito clara com relação ainda. Se você ainda não leu a Bíblia, vai ler. Mas antes de sair lendo a Bíblia, pede discernimento para que o Senhor te mostre aquilo que está em oculto, aquilo que você não está entendendo. Isso vale para você que já leu a Bíblia como se fosse um livro. Bíblia não é livro. A Bíblia é a palavra de Deus escrita. Então ela precisa sim de respeito na hora que você vai ler e pede a interpretação de tudo que ali está para que o Senhor te faça ter o entendimento, tá bom? Então não vá lendo como um livro comum, porque não é um livro.
Então, dentro desse entendimento que eu tive vendo esse filme, o que eu entendi? Que realmente ele está contra tudo e contra todos, tá bom? Então, por isso que eu falo, leia a Bíblia, beleza? E como eu já falei, a Bíblia não tem a menor intenção nem de manipular e nem deturpar as coisas, como acontece com os filmes. Os filmes mostram só coisa boa. A Bíblia mostra a coisa boa, mostra a coisa má, mostra o que pode acontecer se você fizer uma coisa e se você fizer outra também. Então a Bíblia ela não deturpa as coisas, ela mostra nua e crua. Cabe a cada um entender isso, né? Eu sempre falo que quando você lê a Bíblia, você tem que ter entendimento. Então você tem que buscar o entendimento e busque segundo a palavra de Deus. É muito bom entender também que Deus não quer e nem precisa de pessoas como robô, eu já disse isso. Se Deus quisesse, você acha mesmo que ele não teria feito nós todos uns robozinhos? Queremos te adorar, queremos... Não, ele não fez isso. Ele nos ensinou, nos deu cérebro, nos deu vida, nos deu um corpo perfeito, nos deu tudo. Para quê? Para que a gente pudesse, então, por nós mesmos, decidir qual caminho devemos tomar. Então, ele deu a linha. Agora, o resto é nós que fazemos. Ou seja, ele nos mostrou, ele deu a linha, nos deu a agulha, nos mostrou como fazer. Cabe a nós agora, com esse conhecimento, fazer o que quisermos. Queremos fazer uma roupa para o frio, fazemos. Queremos para o quente, fazemos. Não queremos usar roupa nenhuma, não queremos. Mas que tudo tem suas consequências. Ele já nos ensinou, nos deu os meios e as ferramentas. Cada um faz o que quer com isso. Mas todos serão julgados lá na frente, sem exceção. Muito bem. Por isso, então, que eu sempre falo, Deus ele deixou a Bíblia como um ótimo parâmetro para todos, para que todos entendessem o bem e o mal, para que todos conhecessem as consequências das nossas escolhas. Então, como adulto que somos, vamos cada um educar nossos filhos segundo a maneira correta, segundo a palavra de Deus. E vamos deixar que nossos filhos, no tempo certo, tenham o direito de fazer a sua escolha, que eles, no tempo certo, terão o livre-arbítrio à disposição deles, no momento certo e na hora certa. Porém, ninguém tem o direito de deturpar as coisas segundo a sua vontade, como é o que estão querendo fazer hoje em dia, certo? Hoje em dia, eu entendo assim, que tudo passou uma banalização, todo mundo quer banalizar tudo, inclusive coisas que lá na frente vão gerar coisas ruins, certo? Então vamos lá. O que estão fazendo com as nossas crianças? Deixa eu explicar o que são as crianças antes de mais nada. A criança, ela é um livro aberto em branco. E todo mundo sabe que em papel branco, tudo que você fizer ali fica marcado. E para sempre. Se você tentar apagar depois, ele não apaga, ele rasga, suja, faz tudo, mas ele não apaga mais. Então, uma criança é um livro em branco e ele está ali aberto. Cabe a todos, né, que têm esse entendimento, o que escrever naquele livro, para ajudar a criança, no momento, a escrever o livro. Mas lá na frente, ela mesma vai escrever o próprio livro. Por isso que nós temos que ter cuidado com o que nós mostramos para as nossas crianças, com o que nós falamos para as nossas crianças. E mais do que o que nós mostramos e falamos, mas eles têm que ver em nós o que é correto segundo a palavra de Deus, para que eles entendam, poxa, vou dar um exemplo bem bobo, né? Como que um pai pode falar para um filho não mentir, se toda vez que toca o telefone, o pai manda o filho atender o telefone e manda dizer que não está? Esse é um exemplo simples. Então, se o filho está entendendo que aquela mentira traz benefício para o pai dele, ele também vai se tornar um mentiroso lá na frente. E assim sucessivamente, tá bom? Por isso que eu falo, criança, é um livro aberto que temos que tomar cuidado. São páginas brancas, temos que tomar cuidado com o que nós colocamos lá, até ela ter o livre-arbítrio e ela mesma, então, começar a escrever nesse livro. Mas até esse momento, nós temos sim que educar os nossos filhos segundo a palavra do Senhor. Se os meus filhos, no caso, depois que já forem adultos, né, como eu tenho 4 filhos, 3 já são casados, todos os 3 estão muito bem casados, todos os 3 têm suas faculdades, têm lá suas coisas. Se eles tomarem decisões que vão prejudicar a eles, eu posso, no máximo, me lamentar, mas eu jamais posso interferir nas decisões que eles tomarem, porque eles tiveram o livre-arbítrio da escolha.
E agora, como eles tomaram a escolha certa, amém, tomaram a escolha errada, terão as suas consequências e terão que pagar por elas. Eu não posso fazer nada, eu fiz a minha parte, fiz tudo o possível para dar os ensinamentos corretos para o meu filho. Deixa eu te explicar uma coisa bem interessante. Eu não estou falando apenas de Bíblia aqui, porque a Bíblia ela é muito clara. Ela diz, dai a César o que é de César, o que é de Deus é de Deus. Ela está dizendo que nós vivemos nesse mundo, e esse mundo tem leis, e as leis são para ser obedecidas. Ainda que você não goste, a lei existe, você tem que obedecer, ok? Porque ao obedecer às leis, você está obedecendo ao Senhor e não está em desobediência com Ele. Então é que fique muito claro isso também, tá bom? Então nós temos que educar os nossos filhos segundo a palavra de Deus, sim. E isso implica obedecer às leis de cada local em um momento que eles vão. E leis, não estou falando apenas das leis de um país, mas estou falando também das leis estabelecidas pelos pais dentro da própria casa, certo? Que não vão contrária à palavra de Deus, claro. Muito bem. Com relação, então, eu estava falando dos meus filhos, é isso. Eu vou educar o meu filho mais novo agora, eu tenho 4 filhos, o único que é solteiro é esse menininho, que tem 8 anos, graças a Deus, ainda temos uma história para ele, mas eu vou educar igual eu eduquei os outros filhos. E enquanto ele estiver sobre a minha guarda, estiver debaixo do meu teto, eu vou educar ele sempre, segundo a palavra de Deus, ensinando para ele o que é certo e errado e as suas consequências. Até esse dia chegar, que ele vai ganhar asa, que ele vai ganhar liberdade, que ele vai seguir a vida dele, vai ter o direito de escolha do próprio livre-arbítrio, eu vou estar sempre ajudando ele. Quando ele começar a tomar suas próprias decisões, o seu próprio livre-arbítrio, é porque ele já tem capacidade para isso. E ele então será responsável pelas suas próprias escolhas, ações e reações. O que eu tenho para dizer é isso, amados. Eu realmente fiquei triste com essa série, mas isso era normal que iria acontecer, porque era uma série que já estava indo para o fim, ela já estava desgastada, e essa série simplesmente é mais uma série que vem com um forte apelo para deturpar aquilo que nós, como pai, educamos nossos filhos, e também deturpar aquilo que está na palavra de Deus. Aqueles que entenderam, amém. Aqueles que não entenderam, não posso fazer nada, mas eu deixo a todos um beijo, um abraço bem forte, e que até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Fui!